Como foi ou como está sendo o seu aprendizado de inglês no meio acadêmico? Eu sei que isso é uma dificuldade para muita gente, mas também é uma necessidade muito grande, né? Se você quer seguir carreira acadêmica, provavelmente você vai ler e escrever artigos em inglês e você vai precisar estudar inglês de uma forma relativamente frequente. Pensando nisso, uma seguidora nossa comentou num vídeo meu passado como que eu aprendi inglês. Já que eu sou tradutora e revisora de textos científicos, como que eu cheguei nesse nível de inglês que eu consigo revisar um texto, escrever um texto em inglês sem grandes problemas? Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui, vai ser um vídeo bem detalhadozinho assim, contando um pouquinho da minha história e mostrando para vocês o caminho que eu segui até ter o conhecimento que eu tenho hoje sobre inglês científico. Bom, primeiro eu queria que vocês reparassem que eu estou testando um cenário novo. Se vocês acharam que ficou legal, comenta aqui embaixo para eu saber. Bom, o inglês sempre esteve presente na minha vida. Ok, não vou dizer sempre, mas começou bem cedo. A primeira vez que eu estudei inglês mesmo foi na quinta série. Eu tinha 11 anos e eu lembro que eu estava entrando numa escola particular, antes eu estudava em escola pública. E nessa escola a gente tinha um livro britânico. Então meu primeiro contato com o inglês foi com o inglês britânico. Por algum motivo isso ficou guardado em mim e até hoje eu tenho um carinho muito especial com esse tipo de inglês, apesar de depois desse episódio, né, de ter estudado inglês britânico nessa escola, isso não aconteceu depois. Eu segui estudando inglês americano a maior parte do tempo. E no início, o meu contato com o inglês foi esse de escola mesmo. Então, quinta, sexta, sétima, oitava série, eu estudava inglês da escola. E talvez em alguma época dessa, não lembro qual, eu entrei num cursinho de inglês mesmo, só que era uma escola de bairro, não era essas escolas famosas que a gente tem hoje, tipo CCAA, Cultura Inglesa e tal. Era uma escola de bairro com professoras mais simples, assim, elas não eram tão gabaritadas, não tinham turmas grandes. Eu lembro que chegou um momento que na turma só tinha eu e minha prima estudando inglês, que de certa forma era legal, porque a gente conseguia avançar mais rápido, mas ao mesmo tempo não tinha tanta oportunidade de interação com outros alunos. Mas esse inglês foi muito bom para mim, esse tempo que eu fiquei estudando nessa escola particular, que eu consegui avançar nos meus conhecimentos, mas sempre mais focada na leitura e na escrita do texto, menos em conversação. Até hoje, isso é uma limitação para mim e não se preocupem se isso for para vocês. Para quem está na academia, principalmente quem vai ficar no Brasil, né, pretende dar aula como professor aqui, na hora que a situação estiver melhor, né, a conversação em inglês não é tão importante, mas a sua escrita, a sua leitura tem que estar, assim, impecáveis. Então, foquem nisso se vocês querem seguir na carreira acadêmica e querem trabalhar o inglês de alguma forma, com pouco tempo, ou com recursos financeiros escassos. Então, eu recomendo que vocês olhem mais para a leitura e para a escrita. Outro ponto que me fez gostar muito do inglês foi a saga de Harry Potter. Se isso aconteceu com vocês também, ou com O Senhor dos Anéis, ou com alguma outra história dos Estados Unidos ou da Inglaterra que trata, alguma história de fantasia que tem a ver com inglês, comenta aqui qual que é. E isso me inspirou muito. Eu não cheguei a ler os livros em inglês, li todos em português, mas eu acompanhei os filmes à medida que eles foram lançando e assistindo os filmes em inglês, com legenda em inglês. Então, assim, e aquele universo, né? Inglaterra, Londres, aquela caixa de telefone vermelha, frio, neve e tal. Tudo aquilo me fascinava muito. E eu cheguei a ter uma caixinha, assim, de coisas que eu sonhava, que eu queria conhecer, o que eu gostava, e eu desenhava roupas de frio que eu ia usar, e juntava matéria sobre Londres, sobre coisas de Harry Potter, sobre viagens. E assim foi, isso durante a minha adolescência, né, cultivando esse interesse pelo inglês e esse gosto por coisas que são feitas em inglês, filmes e até músicas. Inclusive, eu sou tradutora, né? Sou formada em tradução, uma graduação em tradução. E uma das primeiras traduções que eu fiz foi durante a adolescência, de uma música do The Calling. Não sei se vocês conhecem The Calling,
mas é uma banda pop, eu não sei se existe até hoje, mas na época a gente comprava o CD e eu pedi de aniversário pro meu pai o CD original, que na época eu comprava tudo pirata. E o CD original tinha um encarte com as letras das músicas. Então eu peguei uma música lá e comecei a traduzir ela para o português, né? E na época eu só tinha um mini dicionário escolar, sabe o que é? Bilíngue. Aquele livrinho pequenininho, não tem nenhuma palavra útil lá pra gente. E eu lembro que a primeira frase da música era I came to tell you. E esse came, que é o passado do verbo to come, que significa chegar, que hoje eu sei que é isso, não tinha no dicionário. Eu procurei a palavra came, não tinha no dicionário. Aí eu fiquei, gente, essa palavra não existe, essa palavra não sei o que que é, e não tinha acesso à internet na época. Não faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo assim, tá, gente? Mas é que eu fui ter acesso à internet em casa, assim, só quando eu tava na faculdade. Então, não acessava a internet nessa época adolescente. E aí, não consegui traduzir a música, traduzi uns pedaços só com esse dicionáriozinho, mas foi a minha primeira experiência com esse tipo de atividade, né, de tradução. Bom, aí quando eu tava no ensino médio, eu comecei a estudar inglês para o vestibular. Não tinha outro objetivo. Então era aquele inglês instrumental mais, né, de passar o olho no texto, ler as perguntas, caçar as respostas e ir respondendo, tipo, super rápido e superficial. Não tinha muito uma dedicação a aprender vocabulário, aprender coisas gramaticais, não era muito isso, né? Mas tinha o curso de inglês, cursinho mesmo que eu tava fazendo, que me dava mais essa base. E nessa época do ensino médio também, na revista Época, se eu não me engano, tinha uma coleção da BBC de estudo de inglês. E toda semana, na revista Época, saía um livro novo desse curso de inglês. Então eu fui comprando esse curso toda semana e ele vinha com os DVDs, então eu assistia os DVDs e fazia as atividades dos livrinhos. Eram livrinhos pequenos, assim. Não era muito avançado, não, e era um pouco antigo. Eu assistia os DVDs, eram gravações antigas, assim, sabe? As pessoas com roupas antigas e tal. Mas eu gostava muito, eu assisti o curso inteiro, talvez mais de uma vez. E foi muito legal, foi muito bom para eu desenvolver o meu inglês nessa época. E quando eu estava chegando no terceiro ano do ensino médio, eu tinha que escolher o que eu ia fazer na faculdade. Mas desde o início do ensino médio, eu tinha decidido que eu queria fazer tradução. Não queria fazer tradução porque não existia o curso, mas eu queria ser tradutora. Eu queria muito ser tradutora literária, porque eu estava envolvida lá com os textos de Harry Potter, eu gostava de ler, gostava de literatura e tal. Então eu pensei, não, eu vou fazer tradução, vou entrar no curso de letras, vou ser tradutora de livros literários. Ok. E aí, coincidentemente, no terceiro ano do ensino médio, abriu o curso de tradução na UFO. UFO, aqui em Uberlândia, né? Que é onde eu moro. Aí eu falei, pronto, tá decidida, é isso, vou lá e vou ser tradutora literária. Daí fui, passei pro curso, né? Entrei e o curso tinha poucas vagas. Inclusive tinha até uma prova de habilidade específica de inglês que a gente tinha que fazer. Hoje não tem mais, mas na época tinha. Era a primeira turma. Os professores estavam lá juntos pela primeira vez, então foi tudo o primeiro. Então foi aquela sensação de inauguração, assim, de todo mundo construindo junto o curso, né? E foi muito, muito, muito legal. E eram poucas pessoas, eram 15, 20 alunos mais ou menos. Então a nossa oportunidade de trabalhar junto com os professores, de pesquisar sobre a área, de entender melhor como que funcionava a tradução no meio acadêmico, né? Foi muito rica, assim. A gente teve muitas oportunidades de trabalhar com outros acadêmicos da universidade e trabalhar com os professores também. E foi nessa época que eu e a Laure, que é a minha sócia aqui na UNA, né, que desenvolvemos uma pesquisa em que a gente foi em vários setores da universidade. A gente ia batendo nas secretarias, principalmente de pós-graduações, perguntando se as pessoas tinham demanda por tradução de texto. E naquela época, gente, isso foi 2010 mais ou menos.
As pessoas não entendiam direito o que que era tradução, revisão, às vezes não conseguiam diferenciar, não sabiam se aquilo realmente era uma demanda ou não. E eu vejo que hoje é muito claro, mas assim, é transparente. Qualquer pós-graduação que você for, eles vão falar: nossa, a gente precisa muito de tradução, a gente precisa muito de revisão, porque senão a gente não consegue publicar os artigos em inglês. Mas na época não era tão claro assim. E na nossa pesquisa, mas mesmo assim na nossa pesquisa, a gente identificou que existia uma demanda dentro da universidade por traduções de textos e revisão também. E com esse projeto, com o resultado desse projeto, a gente conseguiu abrir a empresa júnior do curso. Então, eu e a Laure participamos da fundação da empresa júnior de tradução lá da UF, que chama Babel Traduções. E a gente ficou lá mais ou menos um ano antes de irmos para o intercâmbio, que eu vou falar daqui a pouco. E foi nesse momento que eu desenvolvi um interesse muito maior pelo texto acadêmico do que pelo texto literário. Eu saí do curso de tradução não querendo de jeito nenhum ser tradutora literária. A escrita criativa, né, poesia, prosa, essa escrita literária não me interessava e eu gostava mais do texto técnico. Eu queria coisa técnica, artigo científico. E na universidade eu consegui entender muito bem como funcionava esse tipo de texto e praticar a tradução desse tipo de texto na empresa júnior principalmente. Depois, mais pra frente, um pouco antes de formar, eu tive a oportunidade de entrar na editora da UFO, que é a Edufo. E lá eu trabalhei como estagiária revisando textos em português e, mais uma vez, tendo esse contato direto com artigos, porque era basicamente o que a gente revisava. Artigos científicos de algumas revistas de dentro da universidade. Foi aí, então, mais ou menos no meio do curso, que surgiu a oportunidade de fazer o intercâmbio. Na época era o Ciências Sem Fronteiras, tinha tido a primeira edição, que foi para os Estados Unidos, no ano anterior. Aí no ano seguinte, que foi em 2012, eles abriram para muitos outros países. E na época tinha a Inglaterra. Eu falei: é a Inglaterra com certeza. E aí eu me inscrevi do Ciências Sem Fronteiras, só que eu tinha que escolher um curso, né? E não tinha curso de tradução na época. Porque assim, o Ciências Sem Fronteiras ele era um pouco restrito com relação às áreas do conhecimento, que era uma pena, né? Ainda assim, quando eu fui, ainda tinha a parte ali de indústria criativa, que tinha alguns cursos de humanas. Depois isso foi até abolido, né? O programa continuou sem essa parte. Mas quando eu entrei, tinha. E aí, uma das opções era escrita criativa, aquela que eu não queria, aquela que não me interessava muito, né? Que era de mais texto literário. E tinha jornalismo. Era isso que era o mais próximo, assim, do curso de tradução. Pensando que eu teria contato com o inglês o tempo inteiro, isso já seria benéfico de qualquer forma, mas eu queria também aproveitar de algum jeito essa oportunidade de cursar, né, um ano de curso na Inglaterra. Então eu escolhi, no final das contas, a escrita criativa, porque trabalhava mais diretamente com o texto e não exatamente pensar sobre ele como seria no jornalismo. Certo, deu certo, eu passei, fiz a prova de proficiência, né, que era o IELTS na época, e fui para a Inglaterra, morei em Londres e estudei escrita criativa na University of East London. E lá no curso era isso, era um curso para quem queria ser escritor. Você poderia querer ser um romancista, acho que é romancista mesmo, né? Escrever romances, você poderia querer escrever contos, poesias e poemas, né? E aí tinha disciplinas desse tipo, assim. Então eu lembro que quando eu cheguei, eu tinha que fazer acho que 3 disciplinas por semestre. E as primeiras eram meio que obrigatórias, assim. E tinha uma das que eu mais me lembro, assim, que eu mais gostei, foi a da construção da narrativa. Então a gente estudava o arquétipo dos personagens, o arquétipo do herói, várias coisas sobre construir as personagens, construir a história, em que momento vai ter o clímax, em que momento vai ter uma virada, não sei o que e tal. Então, nessa disciplina, inclusive, eu escrevi uma história, era uma história com lobos que falavam. Não sei por que eu escolhi esse tema, mas era essa história.
E aí a gente escrevia e ia pra, tipo assim, compartilhava com o colega revisava o seu texto e te dava ideias. E aí eles revisavam tanto o inglês quanto o conteúdo, né? A forma como você escreveu a história, o que poderia ficar melhor e tal. E foi uma experiência super legal. Para quem não queria estudar coisas literárias, foi uma experiência super legal. E eu aprendi muito com esse negócio das reescritas, né? Isso foi muito bom. Depois, no segundo semestre, eu peguei umas matérias mais aleatórias, assim, que eram mais pro lado do jornalismo, que eu não gostei muito. Eu nem saí muito bem nessas disciplinas que eu me lembro. Mas enfim, o fato de estar imersa no inglês, né, imersa no meio acadêmico, me fez aprender muito sobre escrita, aprender muito sobre vocabulário, sobre estrutura. E eu cheguei até a fazer um cursinho que a universidade dava para os alunos de inglês acadêmico. Era um curso curto e eu esses dias até achei os materiais, os PowerPoints, do que eles ensinavam lá. E eu pensei, nossa, tem várias coisas que eu sei sobre escrita acadêmica que eu não lembrava que eu tinha aprendido lá. Então, foi um momento muito rico, assim, de entender mais profundamente o texto científico em inglês. Depois que eu voltei do intercâmbio, eu fiquei lá um ano e voltei. Passou mais ou menos um ano e eu me formei em 2014. E desde antes de me formar, eu já tinha alguns clientes acadêmicos. Porque se você está na academia, você tem clientes acadêmicos automaticamente, porque todo mundo precisa traduzir um abstract, precisa formatar um texto, precisa revisar um texto. Então, essa é uma mão de obra muito necessária, mas que também exige um pouco de experiência, um pouco de estudo, e eu me considerava uma pessoa que tinha isso. Porque já tinha feito intercâmbio, já tinha feito estágio na UFO, já tinha trabalhado com outros clientes, já tinha feito trabalhos na empresa júnior com supervisão dos professores. Então, assim, eu já tinha uma experiência com o texto científico, seja para revisão em português quanto para tradução. Então eu tinha alguns clientes e quando eu me formei, eu fui buscando outros clientes, fiz cartãozinho de visita, coloquei cartazinho na universidade e os clientes iam indicando uns para os outros, né, esse serviço de tradução e revisão. Em determinado momento, eu fui indicada para um professor ou uma aluna do curso de pós-graduação em Engenharia Química da UFO. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer o trabalho para outro colega, e outro colega, e outro colega. De repente, estava revisando e traduzindo artigos de quase todo o programa da Engenharia Química na época. Eu revisava muito texto de Engenharia Química e eles tinham verba. Eu acho que era um projeto relacionado à Petrobras, se não me engano. E eu lembro que eu emitia a nota pela prefeitura aqui, entregava para eles, eles me pagavam com um cheque. E eu fiquei muitos meses trabalhando com textos da área deles, né? Só que chegou um momento que eu queria também fazer outros tipos de trabalho, que não só os acadêmicos. Acontece que, para quem é tradutor, você pode também trabalhar para agências. Então, você oferece o seu currículo, oferece o seu trabalho para uma agência e ela te avalia e fala assim, tá, a gente vai te mandar alguns trabalhos. Em geral são textos técnicos, como manuais. A maioria é manual, assim, manual de instrução. Só que acontece, muitos deles pedem CNPJ. Você tem que emitir uma nota fiscal com CNPJ para você entrar naquela agência. Aí, pra mim, não era viável na época. Eu trabalhava como autônoma, sozinha, né? E ter um CNPJ eu não conseguiria bancar. Então, o que eu fiz? Chamei duas amigas, entre elas a Laure, e nós abrimos a UNA, com esse objetivo de compartilhar um CNPJ e também de compartilhar os nossos clientes, porque nós três éramos tradutoras, nós três éramos ex-alunas do curso de tradução, e nós éramos capazes de juntar os nossos clientes no mesmo lugar, conseguir fazer uma divulgação maior para a empresa e tal. Então a gente montou uma empresa mesmo, dividimos as tarefas e seguimos fazendo propaganda e tal.
Começamos com a UNA desse jeito. E eu que tinha proposto a criação da empresa por causa do CNPJ, acabei abandonando a ideia de trabalhar para agências e nós tentamos abarcar os clientes do meio acadêmico, que era a maioria, né? A gente veio da academia, então os nossos clientes, a maior parte estavam lá, mas a gente queria também atender empresas, que as empresas pagam mais. Então a gente ficava se dividindo, assim, sabe? A gente vai fazer propaganda para acadêmico, a gente vai fazer propaganda para empresa. E acabou que não deu muito certo, vocês vão ver onde que eu vou chegar. Os clientes acadêmicos sempre foram a maior parte do nosso trabalho. Então, por isso, eu acabei indo para esse lado de estudar mais escrita científica em inglês. Eu senti a necessidade, depois que eu já tinha me formado, de me reciclar e de olhar sempre para esse tipo de texto, entender melhor como ele funcionava. Então eu comecei a fazer cursos, comecei a ler livros, comecei a ver vídeos, pesquisar na internet sobre o assunto. Então a escrita científica foi meio que consolidando na minha mente quando eu comecei a estudar sobre isso e olhar na prática, né? Não tem jeito, gente. Eu trabalho com texto científico, eu leio o texto científico quase todos os dias. Então, se eu estudava alguma coisa em algum lugar, imediatamente eu identificava aquilo na minha prática e ia ajustando até ficar melhor. E eu cheguei em um ponto, a UNA, né, chegou num ponto de trabalhar mais com a tradução para o inglês e com a revisão de inglês do que o contrário. E vocês que estão na academia sabem muito melhor do que eu que é muito difícil você traduzir um texto para o português. Não tem muita utilidade, a não ser você entender o que é o texto em inglês se você não lê inglês, né? Que quem quer publicar um artigo quer publicar em inglês, dificilmente quer publicar em português. Então, aqui no Brasil, os acadêmicos querem traduzir e revisar para o inglês. E esse sempre foi um diferencial na nossa empresa, porque muitos alunos que saíam do curso de tradução, e aí vocês podem pensar, nossa, mas depois da minha turma, né, teve outras turmas do curso de tradução, várias turmas, teve a empresa júnior, continuou, tá super forte até hoje. Então, assim, a concorrência aqui em Uberlândia é relativamente grande por causa desses novos alunos. Mas é muito difícil ter alunos que traduzem para o inglês com segurança. E eu entendo que a minha experiência do intercâmbio me deu muito essa segurança, porque eu escrevia muito inglês. Então eu consegui desenvolver bastante essa habilidade e ser segura para revisar um texto em inglês e traduzir um texto para o inglês sem problemas. Mas também tive esse período assim de adaptação, de estudar muito o que se falava em inglês sobre escrita científica. Inclusive, isso é uma dica para vocês, anotem aí se você está estudando inglês para fins acadêmicos. A gente fala inglês científico em português, mas eu não acho que essa é o melhor termo a ser usado. Porque se você está nos Estados Unidos, você não fala scientific English, você fala scientific writing, escrita científica. Então, se vocês forem pesquisar alguma coisa sobre escrita científica em inglês, procurem scientific writing, tá bom? Porque aí vocês vão lá na fonte, vocês vão entender o que se fala sobre inglês na ciência nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Nova Zelândia, na Austrália e praticar aquilo que eles falam, em vez de ficar procurando em português escrita científica, porque é um pouquinho diferente, tá bom? Bom, mas aí a gente naquela tentativa, né, de atender acadêmicos e empresários, a gente observou que não estava funcionando, que a gente estava dividindo forças sem ter um resultado bom. Os nossos projetos com empresas eram muito poucos. Então a gente falou, vamos focar totalmente no acadêmico, porque é de onde a gente veio, é a nossa experiência maior, é o nosso maior número de clientes, vamos totalmente para lá. Só que aí a gente entrou num programa do Sebrae, que chama Projeto Ali, que esse programa nos fez assim olhar para o nosso trabalho de uma forma totalmente diferente. Lá no projeto a gente tinha que desenvolver alguma coisa de inovação dentro da empresa. E inovação é sair daquilo que você faz no dia a dia. Se no dia a dia a gente recebia textos, traduzia para o inglês, recebia textos, revisava, a gente tinha que fazer algo diferente que tenha escala.
Aí esse negócio da escala pegava a gente. Nossa, mas a gente vai ensinar a pessoa a revisar? Ou então a gente vai ter mais tradutores, mais revisores para poder terceirizar um monte e ganhar em escala? E a gente resolveu que a gente ia fazer um curso com tudo que a gente sabia para pesquisadores brasileiros. Então, foi um movimento assim muito interessante de, primeiro, olhar para o que a gente sabia e, segundo, entregar para as pessoas o que a gente sabia. E inicialmente dava aquele medo, né? Nossa, mas é minha fonte de renda revisar um texto, traduzir um texto. Como que eu vou ensinar para outras pessoas, para elas fazerem isso sozinhas? Elas não vão precisar de mim mais. Mas acabou não saindo dessa forma, foi bem pelo contrário. A gente trabalhou bastante para desenvolver esse curso e à medida que a gente aumentava a nossa divulgação no Instagram, que hoje é a nossa principal forma de comunicação, mais pessoas foram chegando para revisar e traduzir. Foi assim, um movimento muito forte de mais pessoas traduzindo e revisando. A gente tem muitos alunos hoje no curso, que é o IPS, que eu vou falar para vocês rapidinho daqui a pouco. Mas a gente também tem muita revisão e tradução e é constante. Só que esse curso, o IPS, ele me trouxe muitos desafios. Como eu disse para vocês, eu estudo inglês desde a minha adolescência. Cheguei na faculdade, comecei a estudar um pouco mais sobre o inglês acadêmico. Estudei sobre inglês acadêmico durante o intercâmbio. Depois que eu voltei, fiz alguns cursos, comprei alguns livros. Estudei bastante sobre o assunto na internet, em páginas de centros de escrita de universidades. E então eu sabia muita coisa. Se você me desse um texto para revisar, um texto para traduzir, eu falava assim, nossa, super fácil, e ia revisando, ia alterando. Mas para fazer o curso eu tinha um desafio extra, que era: por que eu fiz essa alteração? Como que eu vou explicar para a pessoa qual foi a minha linha de raciocínio para falar para ela assim, olha, isso aqui não tá bom, isso aqui precisa mudar assim, assim, assim. Mas por quê? Eu tive que sistematizar todo o meu esquema de conhecimento de revisão e tradução de texto para colocar no curso. Isso foi assim muito desafiador e me exigiu talvez mais estudo do que a época da reciclagem que eu tinha me proposto, né, de estudar sobre escrita científica em inglês. Então, mais uma vez eu tive que me voltar para esse tipo de texto. Comecei, inclusive, a procurar artigos, bons artigos na internet e estudar a estrutura deles, sabe? Entender as palavras que eram usadas, o vocabulário, os tempos verbais, entender ponto a ponto o que aparecia no texto em inglês e um diferencial importante que a gente queria colocar no texto, no curso. O curso é para brasileiros. Então, a gente está partindo de uma mentalidade brasileira para uma mentalidade em inglês, que é diferente. Então, o curso precisava fazer essa virada, né? Fazer vocês entenderem como eu penso, como eu vejo o inglês, como eu faço modificações num texto, vendo por trás daquele inglês que a pessoa escreveu, o português, sabe? Então, quando a gente escreve um texto em inglês, nós brasileiros, pense que você, pesquisador brasileiro, está escrevendo um texto em inglês com a sua mentalidade de brasileiro, acadêmico brasileiro. Quando você vai escrever em inglês, você tem que mudar um pouquinho a sua forma de pensar para deixar o texto mais conciso, mais preciso, com frases mais curtas, mais direto, que a gente não tem muito em inglês isso. Então, se você não fizer esses movimentos de alterar a sua forma de pensar para o inglês, quem lê o seu texto e tiver experiência, no meu caso, se eu ler o seu texto, eu vou saber, nossa, a pessoa escreveu isso aqui em português quase, só que com palavras em inglês. Dá pra ver o pensamento português por trás do inglês. Então, no curso, eu quis muito colocar comparativos. Se você é brasileiro, você deve estar escrevendo em inglês assim. Mas, em inglês, a gente deve escrever isso aqui dessa forma, de outra forma. Porque a forma de pensar é um pouco diferente. Então, eu queria muito incluir o módulo, assim, comparativo, sabe? O que a gente faz em português, o que a gente deve fazer em inglês, passando por essa mudança de mentalidade. Então, foi nesse momento, eu acredito, todo mundo fala, né, que quando a gente ensina alguma coisa, a gente aprende mais.
Então foi nesse momento que eu consegui deixar os meus conhecimentos de inglês científico muito mais claros, muito mais evidentes para mim, mais sistematizados, para poder inclusive aplicar na minha prática de revisão e tradução de texto que eu faço até hoje. E foi aí que surgiu o IPS, né, que é o nosso curso de inglês para pesquisadores de sucesso, para quem quer escrever em inglês. É um curso focado na escrita, com o objetivo de ensinar vocês a traduzir ou a revisar e a escrever, né, textos em inglês, artigos científicos em inglês, de uma forma mais idiomática. E quando eu digo idiomática, é mais parecido com o que um inglês, um britânico, um americano faria de forma nativa, né? Não existe muito esse conceito de precisa de um revisor de inglês nativo. Não necessariamente. Você precisa entender a mentalidade desse revisor, né? A mentalidade dessa pessoa que escreve diretamente em inglês como um nativo. E isso é totalmente possível de ser feito. Então, lá no curso, eu dividi assim. Primeiro, eu fiz um módulo esmiuçando alguns artigos. Eu tentei buscar artigos de diferentes áreas para mostrar que as estruturas eram parecidas. Então, eu mostro lá na introdução, a gente usa os tempos verbais tal, por causa disso, daquilo. A gente usa esse tipo de frase aqui. E assim foi em todas as sessões do artigo. Depois, no segundo módulo, eu fiz aquela parte comparativa que eu falei para vocês que eu queria muito colocar. Então, em português a gente faz assim, mas em inglês a gente vai fazer assado. E assim vai. Aí tem vários pontos, tem organização de frase, organização de parágrafo, voz ativa, voz passiva, que são coisas que causam muita confusão, né? Então, esse módulo para mim é o mais precioso, é um dos mais difíceis do curso, mais densos, né? Mas é o que dá mais autonomia para você escrever inglês, sem medo de ficar portuguesado. E também no curso eu coloquei algumas orientações para revisar o texto, né? Porque como é um curso mais voltado para a escrita é uma parte, mas a revisão é outra parte muito importante que precisa ser feita com muita atenção. Então tem uma parte de revisão, tem uma parte de terminologia também, né? Porque apesar de a maioria dos pesquisadores conhecerem bem os termos técnicos da própria área em inglês, a gente acrescentou mesmo assim algumas técnicas de tradução, que como somos tradutoras, né, a gente sabe algumas coisas sobre buscar os termos em inglês. Como que traduz tal termo para o inglês? Aí você busca, confirma e assim vai. E também colocamos algumas dicas gramaticais, principalmente preposições, tempos verbais, algumas coisas para quem estudou inglês há muito tempo, precisa relembrar ou já esqueceu. Então a gente deixou assim que, ao meu ver, está um curso bem completo. Não sei se no dia que você está assistindo esse vídeo o curso vai estar aberto, porque a gente não deixa ele aberto sempre, mas aqui embaixo na descrição tem um link para vocês saberem, entrarem na página, saberem se está aberto ou não. Mas eu tenho certeza que se vocês optarem por entrar, vocês vão gostar muito. Bom, e essa foi a minha trajetória estudando inglês e chegando hoje a ser tradutora, revisora, professora de escrita científica em inglês. E eu vou deixar aqui embaixo também o nosso Instagram, que é Una Linguística, que a gente possa regularmente sobre esse tema da escrita científica em inglês, da leitura em inglês, para quem precisa ler também. E não deixem de se inscrever aqui no canal para vocês receberem as notificações das aulas que eu dou toda semana, dos vídeos que a gente publica toda semana sobre escrita científica em inglês. E também não deixem de seguir a gente no Instagram, porque lá a gente fala sobre eventos, sobre aulas gratuitas, que vocês podem aprender mais ainda sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um joinha aqui e vejo vocês no próximo.